Olá, seja bem-vindo ao Crente Podcast. Meu nome é Rafael. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreva. Eu sei que você sempre está aí nos assistindo, só falta você se inscrever. E você que já é inscrito aí, muito obrigado pela sua inscrição e continue conosco, porque hoje o episódio vai ser transformador para mim aqui e para você que está ouvindo aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a área sexual, como Satanás ele tem aprisionado pessoas na área sexual através de práticas do sexo que são antibíblicas, né? Então você que quer saber mais sobre esse assunto, você que está passando por algum ataque espiritual na sua área sexual, ou que você já passou ou está passando, esse episódio é para você. Você precisa assistir até o final, porque eu tenho certeza que a libertação chegará aí até você, até a sua casa, no nome de Jesus. Então não saia daí. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui novamente, ela já esteve aqui e está de volta, que é a Luciana Diane, tá bom? Luciana, seja bem-vinda de volta aqui no podcast. Obrigada, Rafael. É um prazer muito grande estar de volta aqui com vocês. Amém. Já fizemos aqui um tema sobre nova era, né? Foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mais um assunto aqui. E é a área sexual. Você fala muito no seu Instagram. Você tem lá no seu Instagram mais de 140. Quanto você tá de seguidores lá? 140 mil? Não, eu tô com 300 e Tô fora, então. quase 320 mil. Chutei baixo demais. Quase 320 320 mil seguidores lá no Instagram e sempre tá fazendo live lá sobre essa área da libertação e muitos outros temas também. Então, convido vocês a seguirem a Luciana Diane lá no Instagram, Luciana_Diane. Tá aí na descrição também o link dela. Depois nós vamos falar um pouquinho da sua imersão que vai acontecer em junho e estaremos lá, né? Em nome de Jesus. Vai acontecer uma imersão em junho, dia 3 e 7 de junho. Então vai ser uma surpresa aí para vocês. Nós vamos anunciar aqui no meio do episódio. Então você fica aí para você saber como é que vai acontecer isso aí e onde vai ser. Então, fique até o vídeo que nós vamos revelar logo aí para você. E nós do Crente Podcast estaremos lá presencialmente nessa imersão que vai acontecer. Só vou revelar o nome da cidade aqui, né? Capela do Alto, Sorocaba. Isso. Perto de Sorocaba, né? Capela do Alto. Do lado de Sorocaba. Do lado de Sorocaba. Então, durante o testemunho aqui nós vamos... Testemunho não, hoje não é testemunho. Não, hoje Durante o episódio aqui, nós vamos revelar aqui como vai ser. E todas as informações vamos deixar na descrição desse vídeo aqui para você se inscrever nessa imersão, tá bom? Bom, vamos ao tema então. Vamos. Luciana, área sexual. Vejo que você fala muito lá no seu Sim. Instagram sobre área sexual, né? Aqui nós vamos falar sobre o que é o sexo, como foi deturpado, a cultura do prazer, se sexo é espiritual ou não. Vamos falar sobre laços de alma, sobre prostitutas cultuais, idolatria, práticas não naturais, né, que é o sexo anal, o sexo oral, que muitas pessoas têm dúvida. E vamos falar um pouquinho também sobre as consequências da prostituição e de todas essas práticas antibíblicas. E também algo aqui que é novidade aqui, que é a microquimerismo, né? E a telegonia. Isso. Eu não sei ainda o que é, eu vou aprender com você. Amém. Mas vamos falar um pouquinho, né? Nós vamos começar por parte. Vamos lá então. Quem criou o sexo foi Deus. Sim. Mas o que é o sexo? Quando nós começamos a ler a Bíblia, né, em Gênesis, nós lemos ali no capítulo 1, né, de Gênesis, no versículo 28, que o Senhor dá uma ordem, né, para o homem. Então ele fala: sede fecundos e multipliquem-se. Então o propósito do sexo, né, é a multiplicação, é a procriação da espécie. É claro que isso traz prazer para o homem, e o sexo, ele também tem esse cunho, ele também tem esse sentido de trazer prazer para um casal dentro da aliança do casamento, ok? Mas, infelizmente, dentro das igrejas, esse assunto é muito velado, né? Porque a deturpação sexual
Sempre aconteceu na história da humanidade. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos ouvido situações que são verdadeiras aberrações de pessoas de dentro das igrejas, né? Então, a primeira razão que eu acredito é que é um assunto que era para ser falado muito, que era para ser explicado muito, né? Mas, infelizmente, é um assunto velado. Ou seja, não se fala sobre isso, não se esclarece sobre isso. E as pessoas, até pela questão da ignorância, de não saber, elas acabam, né, pecando nessa área. E buscando informações no lugar errado, né? Exatamente, exatamente. E aí é onde tem pecado, tem quebra de princípio. E onde tem quebra de princípio, tem consequências, né? E no sexo é algo muito sério. É algo muito sério. Porque o sexo é o único pecado que envolve o espírito, a alma e o corpo. A Bíblia fala, né? Em Gênesis fala, depois em 1 Coríntios também fala, né? Ou seja, foi né, nesse capítulo, né, que eu estou falando, no começo do livro de Gênesis, fala que os dois, né, homem e mulher, eles deixariam pai e mãe, né, se uniriam e os dois se tornariam uma só carne. Se não me engano, acho que é Gênesis 2:24, né? E aí, o que é isso? Os dois se tornam um, né? Tudo que é de um passa para o outro. Então, é o único pecado que envolve o espírito, a alma e o corpo. E nessa unificação, nessa união, o que acontece? Se uma pessoa está sendo perseguida, se ela está sendo frequenciada por espíritos malignos, vai passar para o outro e vice-versa, né? Então, aí é onde geram os laços de alma, onde traz consequências terríveis. E aí, às vezes, a pessoa acha, né? Limpou, tá novo, tomou um banho, já tá tudo certo. Por quê? Porque as pessoas não têm a dimensão do que realmente é o sexo, né? O sexo, ele é 100% espiritual. E as pessoas, inclusive pessoas de dentro das igrejas, elas não alcançam essa dimensão. Que o sexo é 100% espiritual e também tem um caráter emocional, que eu vou trazer alguns exemplos aqui, né? Então, quando você lê aqueles versículos, principalmente quando relata crônicas, né, reis, quando fala da hierarquia de reis, quando fala tudo daquela... É da época, quando Israel era governado por reis, né? Sistema da monarquia. Você lê sobre as prostitutas cultuais, né? Mulheres sacerdotisas que utilizavam o sexo como uma forma de ritual, como uma forma de idolatria aos deuses pagãos. Qual que era o objetivo disso? Agradar esses deuses através desses rituais envolvendo as práticas sexuais, alcançar favores, ok? E isso sempre foi abominação ao Senhor. Aí, quando você começa a estudar sobre esse tema, você já começa a perceber a questão da idolatria envolvendo a questão sexual. E aí, dentro da palavra de Deus, tem um livro do profeta Oséias que trata basicamente sobre esse tema da idolatria, né? E aí, quando você lê todo o texto de Oséias, vai falar das consequências que a idolatria traz. Porque tudo, quando a gente fala sobre algum tema, a gente tem que procurar as raízes, né? E aí, quando você estuda o livro de Oséias, tem várias consequências. A idolatria tem várias consequências, tá? Mas hoje nós estamos falando aqui da área sexual. Então, o próprio Deus fala, né? Ele fala que haveria prostituição, o adultério. Então, essas são algumas consequências fruto da idolatria, né? As suas noras adulterariam, né? Então, se prostituiriam. Então, ou seja,
aí começa a ter uma ligação total. Por quê? Porque a idolatria, ela é uma prostituição espiritual, certo? Então, eu queria até ler um texto que vai validar isso, que é um texto que está em 1 Romanos. Eu vou começar a ler, deixa eu ver, a partir do versículo 23, para poder fazer um link bem interessante entre o livro que eu acabei de mencionar, de Oséias, que fala assim. Então, 1 Romanos, a partir do versículo 23, diz assim: na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens semelhantes a seres humanos mortais, pássaros, animais ou répteis. Esse é o motivo pelo qual Deus os entregou à vileza dos desejos de seu coração, a ponto do uso vergonhoso de corpos alheios. Transformaram a verdade de Deus em mentira, quando adoraram e serviram a coisas criadas em lugar do Criador. Louvado seja Ele para sempre. Amém. Esta é a razão de Deus lhes ter dado paixões degradantes, de forma tal que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais. E da mesma forma, os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros, homens cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Então, aqui, você pode observar na evolução do texto que ele começa falando que a prática da idolatria, ocasionou, né, o próprio Deus trouxe uma consequência, né, dessas práticas, porque essa é uma das consequências que lá em Oséias fala. E aí ele fala de práticas não naturais, antinaturais, né? Cada versão traz, mas o contexto é de práticas que homens e mulheres começaram a ter que não são naturais, ok? Quais são as práticas naturais? Homem se relacionando com mulher, o homem ele tem o órgão, né, sexual masculino, a mulher tem o órgão sexual feminino, que foi projetado por Deus anatomicamente e fisiologicamente para se completarem, ok? Porque, como eu comecei o podcast falando, o primeiro objetivo do sexo é a procriação, ok? Então, essa é a forma natural. Só que aí tem havido uma deturpação, né? Uma distorção do sexo nos dias de hoje. Isso faz parte da história da humanidade, isso não começou hoje. Quando a gente lê, né, lá atrás, nos dias de Noé, existia a perversidade sexual e agora isso tem estado muito latente, infelizmente, na nossa sociedade e principalmente também dentro das nossas igrejas, porque aqui a gente está falando para cristãos, ok? Então, aí, quando a gente lê esse texto, a gente entende que algumas práticas que são praticadas dentro de membros, né, dentro de cristãos, membros de igreja, que não são permitidas, né, que é o sexo anal, né, ou seja, inclusive é um assunto muito polêmico, às vezes eu posto algum vídeo sobre isso, e tem muitas pessoas que tentam me confrontar, né, querendo me questionar, né, usando até textos fora de contextos para poder falar que quando um casal eles estão em comum acordo, que isso é permitido. E não é permitido. Esse texto que eu falei fala, né, da condenação de práticas que não são naturais. Quando você estuda a fisiologia, né, a fisiologia do ânus, né, ou seja, você vai ver que, primeiro, foi uma região criada por Deus com o objetivo de excretar, de colocar para fora, de eliminar e não de introjetar, ok? Então, é uma região onde a musculatura ela é mais firme, é uma musculatura mais rígida, né? Pessoas que têm a prática do sexo anal
por muito tempo, chega uma hora que elas não conseguem segurar as fezes. É triste, mas são fatos reais. Aí é horrível, hein? Meu Deus. É terrível. É terrível. Por quê? Porque não foi criado. A vagina da mulher, ela existe, a musculatura dela é diferente. Sim. Ok? Então, por quê? Porque foi o local projetado por Deus ali para ceder a hora que tiver que ceder e para retrair a hora que tiver que retrair. Ok? Ou seja, porque Deus ele faz tudo perfeito. Vendo na história aqui, na história bíblica, né, de muitos anos, de milênios, essa questão sexual, ele sempre foi algo muito forte, né? A promiscuidade, deturpação do sexo criado por Deus, foi algo muito forte. Só que hoje a gente vê a diferença de hoje, nos dias de hoje, é que tudo está sendo normalizado, né? Não tá com aquela cara de algo ritualístico. Não. É a minha vontade, eu vou executar porque eu quero, eu sou livre de fazer o que eu Exatamente. quero com o meu corpo. Uhum. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com ritual. Então, antigamente tinha muito essa questão, mas hoje, inclusive existem religiões que usam dessa prática aí para fazer rituais, sim, né? Mas essa normalização hoje da sociedade na questão sexual é algo também que chama a atenção da gente também, né, pastora? Porque Sim. isso, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem simples, vai pegando algo pegando algo assim sutil na igreja. Antigamente, para você casar, era o pai e a mãe que escolhia. Hoje mudou. Uhum. Hoje tem o tal do ficar. Sim. Que o ficar, na minha época, era você ficar ali de gracinha, de você ficar juntinho, dar um beijinho. Hoje mudou, ficar já tem relação. Sim. A pessoa fala assim pra mim, eu fiquei. Né? A gente acha que é alguma coisa muito ali, um namorico, né? Hoje o ficar, a pessoa já parece que já anda como casado. É Sabe? exatamente Como, isso. como muda as coisas. Sim. E daí as pessoas vão sendo aprisionadas nisso aí, né? E traz consequências depois, né, pastor? Essa sua fala é uma fala muito interessante, porque tem 2 pontos aí. Primeiro tem o ponto da cultura do prazer. Né? Existe hoje uma cultura do prazer. Ou seja, as pessoas, elas trocaram. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Existe uma diferença muito grande, né? E uma outra situação que você falou né, dos jovens da igreja é exatamente isso, né? Como eles não são formados dentro dessa mentalidade, eles não sabem o que é bíblico, o que não é bíblico, né? Então, a maioria dos jovens, quando eles, né, estão namorando, né? Então, ou seja, vira prostituição. Porque o contexto de prostituição na Bíblia é totalmente diferente do contexto que o mundo aplica sobre esse termo. A prostituição, dentro do contexto bíblico, fala sobre troca de parceiros. Né? Não é simplesmente o sexo pago. Também é o sexo pago, mas não se limita a isso. Então, voltando, né, como é um assunto velado, os jovens dentro das igrejas deveriam ter aula sobre esse tema. Né? E não. O que a maioria dos líderes recomenda? Não, tô gostando da Joaninha, né? O Zezinho tá gostando da Joaninha. Ah, tá. Então entre em oração para Deus confirmar, né? Enfim, não orienta. Esquece. Então acelera para casar logo. Exatamente. Então, é exatamente isso. Acelera para casar. Totalmente contra isso. Isso é totalmente. Exatamente. Por quê? Porque o desejo está tão latente, os hormônios estão tão agitados ali, que os líderes falam: não, tem que casar. Tem que casar por quê? Para poder se relacionar dentro da aliança do casamento e não pecar. Isso é um erro. Essa é uma outra causa, essa é uma outra razão de estar acontecendo tanto divórcio dentro das igrejas. Por quê? A motivação errada. Casa para ter sexo?
não sabe se a pessoa tem afinidade, não sabe se ela vai conseguir conviver com os defeitos do outro, porque casamento não é só sexo. Pelo contrário, o sexo é a cereja do bolo, né? E aí, olha só, como eu trabalho, né, como o meu ministério é cura e libertação, então eu ouço muitas pessoas nos chamam no direct para poder pedir ajuda, pedir socorro no nosso WhatsApp comercial, então a gente está sempre ouvindo pessoas. E essa questão, ainda voltando, falar sobre os jovens, né? Eu já ouvi histórias que eu desacreditei, né? Justamente por conta desse tema, tem que casar virgem, né? Não pode ter relacionamento sexual. Então, eu já ouvi de uma pessoa, de uma moça, que antes do casamento, ela achava que ela tinha casado virgem. Só que antes do casamento, eles fizeram tudo. Sexo anal, tiveram todo tipo de intimidade ali, né? De preliminares. A única coisa que não aconteceu, ela só não perdeu a virgindade. Ele só não penetrou, ou no caso, a pessoa só não penetrou nela, ou seja, só não perdeu a virgindade. Né? Agora, então, olha como que os padrões e os parâmetros são distorcidos. Na cabeça dela, ela tinha casado virgem. Nossa. E aí... Uma pessoa achou que era normal. Achava que era normal. Não, a gente achava que era normal, porque não podia... não pode perder a virgindade, só que fez de tudo. Meu Deus. Fez todas as práticas ilícitas, só não perdeu a virgindade ali, só o ímã que não foi rompido. Então, assim, são coisas que a pessoa já começa, né, com essa distorção, aí começa as consequências e a pessoa não sabe por quê. Mas uma ação dessa aí, com certeza não faltou pouco para acontecer, né? Mas é como eu estou te falando, porque o que acontece? Quando a pessoa começa a romper princípios, Rafael, toda quebra de princípios tem consequências. E aí, quando o princípio é rompido, especialmente nessa questão da sexualidade, o que acontece? A pessoa ela começa a ficar cega espiritualmente, ela começa a perder o discernimento. Esse é um dos... Né, eu falei que sexo e idolatria estão muito conectados. Por quê? Porque o sexo é um altar. Como eu comecei falando, o sexo é 100% espiritual. Quando no ato sexual, o homem e a mulher, eles levantam, né, no sexo, eles levantam ou um altar a Deus ou um altar a Satanás. Isso é muito sério. Então, quando acontece essa quebra de princípios, vem as consequências. Né? E como eu já mencionei o livro de Oséias, uma das consequências da idolatria é a cegueira, é a perda do discernimento espiritual. E isso tem acontecido muito dentro das igrejas. O pecado sexual entra algum tipo de idolatria, porque o culto ao prazer, a cultura ao prazer, também é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatrar o sexo como um objeto de desejo. Ok? E aí a pessoa ela fica cega espiritual. E aí ela começa a acreditar que o que ela está fazendo é normal e que Deus está provando isso pelo simples fato dela estar dentro da igreja. Entendeu? De repente ali sentada no banquinho da igreja. Infelizmente alguns estão até em cima dos púlpitos. Então entra esse engano. É um engano, né? E é uma coisa que, infelizmente, ficou oculto, né? Até, assim, muitos conseguem esconder isso. A gente olha, assim... me desculpa você que não é cristão, assim, e está nos assistindo nesse momento. Isso não é o evangelho. As pessoas são falhas e cometem falhas. Mas o evangelho de Cristo, a palavra de Deus vai dizer que isso é pecado. Mesmo falando de cristãos, os cristãos não deveriam fazer. Mas isso acontece. Sim. Não só cristãos, mas em todas as religiões isso acontece. Ou quem não é de nenhuma religião também, fora.
Porque o sexo é algo que é um desejo natural do homem, que Deus deu ao homem, né? Exatamente. Deus deu ao homem esse desejo. Só que nós devemos controlar isso daí, né? E ater ao que a Bíblia fala. Exatamente. Direcionar, né? Para poder ele ser praticado dentro dos padrões da palavra, né? E aí você falou que, né, de algo oculto. Rafael, nos dias de hoje, diante de tudo que eu tenho visto e ouvido, né? Fica oculto até certo ponto, porque nós estamos vivendo um mover da parte do Pai, né, da parte do Senhor, e Ele não vai deixar em oculto. Pessoas que estão ministrando sobre outras pessoas, pessoas que estão em cima de púlpitos, né, falando para muitas pessoas, talvez milhares de pessoas estão nessa prática. Isso não está escondido perante os olhos do Senhor, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? Contemplando os bons e os maus. Então a pessoa ela pode ter né? Ela acha, né, que o pecado vai ficar escondido. Não vai, não vai, porque o Senhor não deixa nada que está em oculto permanecer no oculto. E já começaram a acontecer muitos escândalos nessa área. Verdade, verdade. Pastora, isso chega a ser um vício ou uma falta de caráter? O que você diz? Olha, isso se torna um vício, sim. O sexo se torna um vício. Por quê? Porque na prática do sexo libera, né, vários tipos de hormônio, hormônio do prazer, né? Então, quando esses hormônios são liberados, então a pessoa, ela, né, enfim, ela sente o prazer, ela relaxa, tudo mais. Então, pessoas que não estão completamente curadas e libertas, que não têm controle sobre as suas emoções, sobre os seus impulsos sexuais, né, com certeza faz disso um vício, faz do sexo um vício. Né? Tem muitas pessoas, tem muitos homens e até mulheres que são viciados na pornografia, são viciados na masturbação, né? São viciados em práticas, como eu disse, que a Bíblia fala que não é para fazer, né? E são ou seja, sexo anal, né? O sexo oral, que eu vou falar daqui a pouquinho. Por quê? Porque isso contamina o desejo. E um desejo contaminado vai querer práticas contaminadas. Sim. Por quê? Porque por trás de um desejo contaminado existe espíritos malignos ali atuando, né? Castas de demônios se alimentando desse pecado. Ainda voltando a falar sobre a questão do sexo anal, que eu sinto a necessidade de complementar, existem castas de demônios que se alimentam de sexo imoral, sexo perverso, de sangue, de fezes. E querendo ou não, o sexo anal, ele envolve isso, né? Porque o canal ali, o reto, o que acontece? Ali é um lugar sujo, é um lugar, né, assim, que existe uma contaminação bacteriana muito grande, né? Então, ali tem restos de fezes, né? E então existe demônios que se alimentam, espíritos malignos que se alimentam disso. Sim, porque só para complementar o que você está falando, eu ouço muitas pessoas dizer assim, eu fiquei aprisionado no sexo, por exemplo, ou mulher, tanto homens quanto mulheres. Eu não consigo, inclusive homens que às vezes inclusive pregam na igreja, estão ali na igreja ministrando a palavra e não conseguem tirar o olho de mulheres. Um vício ali que Sim. terrível. E mulheres também que já relataram que não conseguem deixar. Fica com aquele desejo toda hora, não sai. E às vezes fica... às vezes até tenta buscar ajuda para poder sair daquilo. Às vezes sabe que aquilo ali é algo que está fazendo mal, está prejudicando, mas não consegue sair. Rafa, quando a pessoa quer, ela consegue sair. Consegue. Por quê? Porque é como eu falei, e essa prática é uma prática que envolve
né, atuações demoníacas. Então, quando ela decide verdadeiramente ser curada, ser liberta, ela consegue sim a libertação. Levando em conta, tem algo aqui que eu acho que é muito relevante a gente estar falando, muitas raízes, né, dessas práticas contaminadas, desses desejos contaminados, foi por conta de traumas. Por exemplo, o abuso sexual. O abuso sexual é uma das práticas altamente contamináveis espiritualmente, vamos dizer assim. A vítima que é abusada sexualmente, ela recebe toda a transferência, toda a carga demoníaca do abusador. Tanto é que quando você ouve relatos de abusadores, eles vão falar que um dia eles foram vítima. A maioria das vítimas, a maioria das pessoas que foram abusadas, um dia foi vítima e aí é um efeito dominó, um efeito cascata. Ela se torna um abusador. Por quê? Porque houve uma transferência de demônios ali. Só que essa não é a única consequência. Do ponto de vista feminino, ok? Vários relatos, ok, que eu já ouvi, de mulheres que foram abusadas sexualmente quando elas estão casadas, né, dentro de um contexto de casamento, elas não conseguem, quando elas não foram ainda completamente curadas e libertas, uma das consequências é ela não conseguir se entregar totalmente para o seu esposo, no leito do matrimônio, que é um leito abençoado por Deus. Ela não consegue se entregar. E tem relatos também, uma outra consequência além disso, é a dor na hora do ato sexual. Né? Então, tem mulheres que declaram, que falam, que relatam que a dor é insuportável. E é algo emocional. É algo emocional. Inclusive, tem mulheres que não entendem porque vão aos médicos e não têm diagnóstico preciso. Por quê? Porque é algo espiritual e emocional. Né? O caso do homem também, o homem que foi abusado também traz muitas consequências para a vida do homem, né? Aí são outros tipos de consequências. Tem homens que eles se tornam promíscuos, prostitutos, né? Não conseguem ficar com uma única mulher. Por quê? Porque o abuso no homem fere, né, a identidade dele. Então, é como se cada mulher que ele se relacionasse sexualmente, ele estivesse provando para ele mesmo, eu sou macho. Então, muitos homens, e isso acontece a nível inconsciente. Às vezes ele ama a esposa, mas ele não consegue ser fiel, porque ele não foi curado. Né? A identidade ainda está distorcida por conta daquele abuso. Né? Eu estou falando especificamente de um homem que é abusado por outro homem. Né? Então, isso fere a identidade dele. Então, é como se ele precisasse ser validado o tempo inteiro. Aí, quando esse homem ele é curado, ele é liberto, aí sim, ele fica livre dessa perseguição. Né? Então, tem várias situações aí que, quando a gente começa a ouvir pessoas, estudar, né, e a gente vê que são infestações malignas, né? A questão da pornografia. Essas questões, eu acho que só quem entende é quem passa ou quem atende pessoas, que nem você, que atende muitas pessoas nesse sentido, né? Porque eu casei virgem, eu e minha esposa, graças a Deus, casamos virgem. Amém. E hoje eu sinto os benefícios disso tudo, espiritual. Sim. Ela foi minha primeira namorada, inclusive nunca tinha ficado com ninguém. Foi minha primeira namorada e primeira noiva e casei e tudo certinho. E hoje eu vejo os benefícios espirituais de tudo isso daí, sabe? Concordo. Mas esse outro lado eu não conheço, eu não sei. Pra quem não conhece, vocês podem criticar também. Sim. Porque não conhece. Mas quem viveu, quem conheceu, ele sabe as dificuldades e as dores que é. Isso eu tô falando de pessoas que vivem e que já identificaram que estão passando por alguma coisa. Porque tem aqueles também que estão na prática e que para eles são normais, né? Vamos citar um exemplo de garotas de programa.
Eu vi um vídeo na internet esses dias, um debate que existia uma pessoa que trabalhava nesses vídeos aí, com homens, né? Promiscuidade, contra cristãos, né? Esse tipo de vídeo assim. E eu vi assim que a pessoa, eles fazem simplesmente como uma profissão, Sim. assim, né? Agora não tem consequência nenhuma, estão super felizes, dinheiro entrando na conta, estão acabando com outros casamentos, porque estão produzindo conteúdo para que outras pessoas assistam, e tá fazendo, ela não tá vendo ainda, ou não se manifestou esse mal dentro dela naquele momento, ou não sei se não se manifestou, ou se não, porque a pessoa não fala, né, não vai falar. Sim. E ela não vê o mal que tá fazendo pra ela e nem pras pessoas que estão assistindo, né? Enquanto você fala, eu lembrei, né? Aqui nós estamos totalmente debaixo do governo do Espírito. Amém. E eu lembrei de um texto que eu acho muito interessante mencionar, que eu acho que cabe aqui, que é o texto de Êxodo 20, a partir do versículo 3, que diz assim: Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima do céu, nem sobre a terra ou na água embaixo da linha da costa. Você não deve curvar a elas, nem lhes servir, pois eu, Adonai, seu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e a 4ª geração de quem me odeia. Mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece aos meus mandamentos. Aqui, né, conforme você foi falando, foi rebobinando várias situações de pessoas que eu ouço constantemente, de que estão vivendo situações que não sabem o porquê. Inclusive, entre elas, uma vida travada, uma vida que não tem prosperidade em área nenhuma, inclusive nas finanças. E aí, a pessoa, pastora, eu sou cristã, ou eu sou crente, né? Eu procuro viver uma vida de santidade, o que está acontecendo? E aí, quando você tem um olhar, é por isso que a gente precisa estudar a palavra e os códigos proféticos, principalmente no meu ministério que eu trabalho com cura e libertação, a gente tem que ter esse olhar sobre isso. Aí você olha para uma situação dessa e questiona: nossa, mas a pessoa tá na igreja, tá, né, ali buscando se santificar, tal. Por que ela está vivendo isso? Quando você não conhece a palavra, você concorda comigo que a pessoa corre o risco de achar que Deus é injusto? Sim, claro. Tem gente que fala isso, pensa assim. Exatamente. Só que o Senhor, ele não é injusto. Ele é um Senhor, ele é um Deus justo. E nesse versículo que eu falei, que eu li, na verdade, começa falando do quê? De idolatria. E aí eu conectei a idolatria com a questão do sexo. E aí, então, nós entramos na questão geracional. Quando nós falamos de questão geracional, nós falamos de DNA. Nós falamos de contaminação genética. Quando a pessoa nasce, isso é muito sério, Rafael. Quando a pessoa nasce, ela já está recebendo influência de 30 pessoas que nasceram antes dela, até a 4ª geração, e a maioria dessas pessoas, ela não sabe nem o nome, não vai saber nem o nome, não vai conhecer. Que são os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. 4 gerações. É só você somar. Todo mundo tem um pai e uma mãe, né? Aí, na 2ª geração, que são os avós, são 4 avós. Os bisavós são 8, e os tataravós, 16. Soma 16, soma todas essas gerações. 16 mais 8 mais 4 mais 2. Dá 30. Então, ou seja, o que essas pessoas fizeram? Aí você começa a fazer, né? Eu costumo falar que o meu trabalho é um trabalho investigativo. Aí você começa a puxar e começa a aparecer coisas escondidas,
coisas ocultas. Por quê? Porque hoje, assim, mudou um pouco, né? Hoje a geração, a sociedade que a gente vive é tudo muito escancarado. Tá nas mídias, a pessoa fala que faz. Isso. Antigamente era escondido. Antigamente tinha as meretrizes, tinha as casas de prostituição, né? Então, tinha as casas ali na zona de Meretrício. E o que acontecia ali? Ali era exatamente isso. Hoje, aquilo que né, que eles tentam normalizar, que nunca vai ser normalizado pela palavra. Inclusive, quando você falou da prostituição, eu lembrei de uma outra situação, que hoje a prostituição agora tem um nome bonito. Agora é job. Agora é job. Ok? Pior que é mesmo. Estão falando. Exatamente. Então, assim, só que lá atrás... Satanás sempre muda o nome das coisas, né? Exatamente. Ele muda o nome para poder colocar uma roupagem bonita, atrativa. É igual constelação familiar, agora é outro nome, né? Trocaram, não sei o que lá. Na verdade, sempre foi, é que tiraram agora de vez. Terapia sistêmica, né? Terapia sistêmica, holística. Na verdade, eles usam esses nomes para poder tentar enganar mais ainda o pessoal. Isso. Então, o que acontece? Então, você consegue imaginar, de repente, aí quando alguma pessoa, né, vem reclamar sobre isso, quando você começa a fazer esse trabalho investigativo, aí você começa a encontrar pessoas que se envolveram com prostíbulos, ou como proprietários, ou pessoas que trabalharam lá dentro. E aí você vê, né, que aí a gente volta para a sua fala. Quantas famílias foram destruídas através da prostituição, através do adultério, né? Esse dinheiro ganho através dessas práticas não é um dinheiro bendito, é um dinheiro ilícito. Né? E aí você começa a entender o porquê que aquela pessoa, né, buscando ao Senhor, buscando se consagrar, está vivendo. E outra coisa, inclusive doenças físicas. Eu já recebi casos de mulheres que eram visitadas por demônios à noite para ter sexo com elas e elas eram virgens. Pastora, da onde vem isso? Eu nunca me relacionei sexual com outro homem, eu estou me guardando para o meu esposo. Por que eu tenho essas visitações? Aí você começa a fazer o processo de investigação e aí você encontra um bisavô promíscuo, né, que teve várias mulheres, né, que gerou filhos bastardos. E você acha que isso vai ficar impune? Tem sempre uma pergunta que as mães fazem para os filhos, né? Eu não sei como que esse menino nem sei quem ele puxou. Exatamente isso. Você vai ver, é sempre alguém da família, alguém ele puxou. Só que eu também, Rafael, eu gosto de mencionar, né, essa outra parte. Mas aí eu tô falando não é de pecado, eu tô falando de personalidade, comportamento, sim. Só que eu gosto muito, Rafael, dessa segunda parte, né, do versículo que eu li, que, né, que eu acho muito interessante a gente mencionar também, que a obediência, ela traz recompensa. A obediência traz recompensa. Então, aqui no final, né, desse texto que eu li de Êxodo 20, eu comecei no 3 e finalizei no 6, o 6 fala assim, mas demonstro, o próprio Deus falando, mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece aos meus mandamentos, aos meus princípios. Então, a obediência, ela é algo que ela atrai a bênção e a graça do Senhor. E é muito triste quando nós olhamos para os nossos irmãos que estão dentro das igrejas e com tantas mazelas, né? Cada um vivendo uma situação, uns doentes, outros vivendo um casamento destruído. Aí eis a grande pergunta que todo mundo faz, né? A pessoa vai para Cristo, isso não era para ser anulado, pastor? Essa é a teoria, ou vou até melhorar o termo, essa é a teologia da supergraça. A teologia da supergraça, né, fala que nem Jesus falou isso, mas eles falam, né?
A teologia da supergraça traz uma distorção total, falando que é só aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, né? E aí batiza, vai para a igreja, começa a congregar e tá tudo certo, tudo foi anulado. Não existe versículo na Bíblia que fala sobre isso. Inclusive, deixa eu até ver se eu encontro um outro versículo, porque a gente vai falando aqui, ó. Enquanto você encontra aí, a minha visão, eu acho que quando você aceita Cristo, é a sua salvação. Quando você entrega a sua vida a Cristo, a sua salvação está garantida. Entendeu? Isso. A salvação e o pecado ali, né? Ele perdoa sim os pecados. Só que as consequências ali do pecado, porque o processo do nascer de novo envolve renúncia, envolve mudança de rota, mudança de pensamento. Existe um processo. A partir do momento que você confessa a Cristo, você é salvo. Sim. Só que se você não mudar essa rota, que é o nascer de novo, você vai sofrer as consequências e você vai correr o risco de perder essa salvação. Exatamente isso. Exatamente isso. A pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não prossegue, né, não dá sequência, né, na restauração da sua alma, né, ela corre o risco de perder a salvação. Sim. É exatamente isso que acontece, né? E olha só, o versículo que eu queria achar, eu até procurei aqui na internet para poder ser mais rápido. Lamentações 5:7, que diz assim: nossos pais pecaram e já não existem, ou seja, já tinham morrido, e nós levamos as suas maldades. Então, não tem como falar que isso não acontece. Só que, infelizmente, muitos líderes contemporâneos estão tentando anular o Antigo Testamento. Rafael, o Novo Testamento é o espelho do Antigo. Ok? Ah, mas Jesus já veio. Tá, Jesus. O que Jesus? Jesus, ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir, e nessa versão que eu uso, fala que ele veio completar. Por que ele veio completar? Porque tinha algo que estava incompleto ainda. O que ele aboliu foi os rituais. Isso que eu ia falar. Sim. Porque o pessoal fala assim, mas o que foi abolido do Antigo Testamento são essas leis aí mesmo, as rituais, as leis cerimoniais. Como era feito as coisas, os rituais, os sacrifícios, isso aí foi abolido. Mas a lei não, né? A lei não, e outra coisa, e hoje as pessoas elas perdem muito por conta dessa ignorância espiritual, né? E assim, é triste, mas infelizmente tem muitos, né? Vamos falar nossos irmãos, né? Que não lê Bíblia, não conhece Bíblia. O povo não lê. Não lê Bíblia. Então, quando não lê Bíblia, né, tem preguiça de ler, então como é que a pessoa vai ter a revelação? Inclusive, nós temos um canal aí, Crente a Bíblia. Tá devagar, hein? Meu Deus do céu. Se inscreve lá, pessoal. Crente a Bíblia, hein? Exatamente. Você já vê por aí que é poucos que vão, né? Exatamente. Mas tem gente lá. Muito obrigado você que tá lá. Continue lá com a gente. É exatamente isso. Então, aí são várias situações. E assim, Rafael, eu quero entrar num tema também que eu acho assim, quando você começa a se aprofundar na palavra, quando você começa a buscar a revelação, é algo apaixonante. Por quê? Porque Daniel já tinha profetizado que nos últimos tempos o saber ou a ciência ia multiplicar, ia se multiplicar. E isso, né, tem acontecido para confirmar princípios da palavra, né? Então, olha só, dentro desse assunto que nós estamos falando, né, eu comecei já, né, pincelar sobre a questão de consequências, né, da deturpação sexual. Então, uma das consequências, finanças. Pessoa que está com a finança travada, por exemplo, um dos pecados, quando a pessoa ela tem uma situação de adultério, o adultério, uma das maiores consequências é a questão financeira. A questão financeira, perdas, roubo nas finanças, né? E aí, quando a gente vai
se aprofundando um pouco mais, tem consequências muito terríveis que as pessoas nem imaginam. E agora a gente vai entrar, né, na questão do microquimerismo e da telegonia, né, que são fenômenos que já foram provados pela ciência, e a Bíblia já falava a respeito disso há milhares de anos atrás. Então, o que é microquimerismo? Difícil falar assim. O microquimerismo é a capacidade que a mulher tem de armazenar material genético de antigos parceiros. Ok? Esse é o microquimerismo. E a telegonia completa, né, esse primeiro fenômeno, que é quando uma mulher, ela... Deixa eu ver a forma mais fácil de eu explicar. A telegonia é quando uma mulher, ela gera um filho, ela já teve vários parceiros sexuais, o material genético dos ex-parceiros ficaram armazenados ali nas células dela, e aí, de repente, vamos supor que ela casou. E aí ela vai conceber um filho. Então, a telegonia é quando um antigo parceiro, ele deixou o material genético na mulher, ok? Então, a célula está presente ali, e aí, o que acontece? Ela concebe um filho do marido, só que essa criança nasce parecida com o ex. Tanto é que esse fenômeno, eles chamam de mistura das sementes. Tem alguns cientistas, né, que estudam a respeito disso, que falam que o microquimerismo e a telegonia é a mistura de sementes. E eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, pastora. O meu filho parece com meu ex-namorado. Mas como que a ciência afirma isso aí? Ué, na verdade, porque foram... Veio da ciência? Sim, foi encontrado células, inclusive no cérebro de mulheres, né, de antigos parceiros. Então, ou seja, Entendi. é uma capacidade, e agora eu vou te provar na Tem que tomar Bíblia. cuidado para as mulheres. Ou seja, você imagina que coisa terrível Não isso? esconder pecado aí, né? Ou seja, olha que coisa terrível, né? Aí você vai falar assim, tá, mas será que isso tem base bíblica? Rafael, você lembra da história dos filhos de Judá? O filho primogênito dele casou, e aí ele morreu. Aí então, a esposa do primeiro se casou com o segundo para quê? Para deixar um legado, certo? Para Antigamente casava com o irmão, né? Exatamente. Isso chama na Bíblia de lei do levirato. O que é a lei do levirato? Quando quando um homem e uma mulher eram casados e de repente o marido morria e não tinha deixado descendentes, então o que acontecia? Então a mulher se casava com o irmão, com outro irmão, para poder dar descendente para quem? Para o marido que morreu. Isso prova o que a ciência está falando hoje. É só você ler na Bíblia. Então, a lei do levirato era justamente para a mulher, para a viúva, ok? Dar descendentes do marido que morreu. Por quê? Porque o material genético daquele homem que tinha sido marido, que tinha falecido, ele tinha deixado, né? Células do marido estavam presentes no corpo dela. E isso é tão real porque que o segundo filho de Judá, ele jogava a semente fora. Está na Bíblia isso. Por que o segundo filho de Judá jogava a semente fora? Porque ele não queria dar descendentes para o irmão dele. E por conta desse pecado, ele acabou também falecendo, né? Morrendo. Então, assim, isso é sério, Rafael. Isso é sério. E eu já ouvi. Pastor, o meu filho, ele parece com o meu ex-namorado. Eu já ouvi isso. E aí, assim, tem várias matérias isso a respeito aí é a telegonia disso. que você Não, falou. na verdade... As duas estão ligadas.
os dois fenômenos estão interligados, ok? Porque o microquimerismo, ele é a capacidade que a mulher tem de armazenar material genético dos parceiros sexuais, ok? E a telegonia faz com que esse material genético que foi armazenado, ele se manifesta. Exatamente, posteriormente, numa concepção, ainda que não seja daquele homem. Esse armazenamento de material genético eu vi mesmo. Só esse telegonia que eu nunca tinha, que é a primeira vez que eu tô. E assim, e é interessante que isso também, a longo prazo, né, uma pessoa que troca constantemente de parceiros, ela também, por conta do microquimerismo, ela é uma pessoa que ela tem mais chance, muito mais chance de ter doenças no aparelho reprodutor, né, feminino, doença nos ossos, justamente por conta disso. Aí tem várias consequências. Várias consequências, inclusive para a saúde da mulher. O povo judeu, nos tempos bíblicos, hoje eu acho que algumas partes também, eles eram muito fechados, né? Eles preservavam muito ali a genética deles. Sim. O próprio Deus proibiam eles de ter Sim. relações, de casar com pessoas de outras religiões. Exatamente. Pessoas que adoravam outros deuses. O Senhor proibia o povo judeu, o povo antigamente, de ter relação. Exatamente, justamente para não misturar. Justamente por conta da contaminação genética. Se você lê qual que era o padrão da esposa do sacerdote, ele não poderia casar nem com uma mulher que já tinha... Ele não poderia casar com uma mulher que não era virgem. Ele não poderia casar com uma mulher que já tinha tido um outro homem. Por quê? Porque o sacerdote, ele era aquele que carregava a presença do Senhor, né? Que cuidava das coisas do Senhor. Então, isso é muito sério, né? Então, ou seja, e isso que você falou, essa contaminação não podia acontecer, e todas as vezes que essa contaminação existia, eles eram reprovados pelo Senhor. Por isso que o Senhor, ele não foi concebido em pecado, né? Sim. Ele veio de uma semente de pecado. E o próprio livro de Mateus aqui, ele começa primeiramente com a genealogia, né? Exatamente. E a maioria das pessoas... Você começa o Novo Testamento para falar de Jesus, ó. A genealogia de Jesus, o Messias, aí ele vai. O registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E vai. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou... E vai embora. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, e vai embora. Sim. Depois da Babilônia, já estou no 12 aqui, ó. Jeconias gerou Salatiel, e aí vai embora. E depois no final aqui, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então você tem aqui uma linhagem aqui, ó, sem mistura com outros povos, outros deuses, para que o Cristo viesse aqui. Exatamente. E olha só, e é muito interessante que a escolha, né? Porque não foi à toa que Maria, ela foi escolhida para conceber, né? Yeshua, né? Porque o nome dele no original é Yeshua. Sim. Então, porque ela era uma virgem. Ou seja, ela não tinha tido relacionamento sexual com homem nenhum antes, né? Por quê? Porque Yeshua, ele precisava vir de um ventre santo, um ventre que não tinha contaminação. Né? Então, isso é muito forte. Nos tempos antigos também, pastora, quando a relação, um casamento, ele ocorria, era de uma maneira diferente de hoje, né? Sim. A pessoa, ela tinha um noivado, mas o casamento era selado com a relação sexual, né? Hoje você vai no cartório primeiro, faz todos os trâmites, né? Faz a cerimônia do casamento da igreja e tudo mais. Isso. Mas nos tempos bíblicos, o casamento era selado na relação sexual. Fez a relação sexual, estava casado. Exatamente, até mesmo porque naquela época não tinha nem cartório, não tinha nada dessas coisas. Não tinha esse tipo de coisa que tem hoje. Então aí, a gente entra na parte espiritual. Sim. Porque já se cumpre
a palavra que diz que Sim. se tornarão uma só carne. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem a relação, se torna uma só carne. Tá E casado. quando se torna uma só carne, quando diz assim, uma só carne, você está dizendo uma coisa só. Aí a pessoa vai pensar, mas como assim uma coisa só são duas coisas? É porque tá falando no espiritual, né? Exatamente. Não tá falando no físico. No Não. físico são pessoas diferentes. Sim. Mas uma só carne que se fala é no mundo espiritual, não é isso? Exatamente. O sexo, ele torna a pessoa casado. E aí a gente, né, conforme você vai falando, eu vou lembrando porque é um assunto muito denso. E aí eu lembrei, eu lembro de uma figura que eu trago, uma analogia que eu trago para poder falar a respeito da questão de laços de alma. Você pode observar que pessoas promíscuas, pessoas que têm muitos parceiros, a alma dessas pessoas se tornam fragilizadas. Por quê? Porque a nossa alma é fragmentada. Então, olha só, né? O sexo é casamento. Então, dois se tornam um. Então, olha só, imagina comigo, tenta imaginar essa cena de um homem se relacionou com uma mulher, aí, como você diz naquela fala bem interessante, ficou. Então, se relacionou, foi uma paixão, né? Foi um ficar de uma noite. Aí eles se uniram e formaram uma só carne. Então, vamos imaginar 2 folhas de papel sulfite em branco. Você cola essas folhas. Quando você descola, você não vai ter mais a integridade de cada uma das partes. Concorda? Quando você descola 2 folhas de papel sulfite em branco, então parte de uma fica na outra e vice-versa. E aí, vamos pegar essas 2 partes e vamos colar elas de novo, né? Porque aí as pessoas vão trocando de parceiros e vai nesse cola de escola, para você poder entender que eu gosto muito de usar esse tipo de figura, né, de analogia para poder explicar algumas situações que às vezes as pessoas não conseguem alcançar. E aí você vai ver que chega uma hora que a alma da pessoa, ela virou, né? Ela virou farelo. A pessoa fica super vulnerável. Aí ela não entende por que ela não consegue, né, ter um relacionamento íntimo, saudável, completo, pleno, não consegue ser feliz porque cada pedaço dela está com uma pessoa diferente. É por isso que quando nós começamos um processo de cura e libertação com uma pessoa, a gente fala de restauração da alma. Não existe restauração da alma fora Yeshua, fora Jesus, não tem como. É só ele veio para curar, para libertar, né, para restaurar. Então, assim, é por isso que as pessoas às vezes falam, eu não consigo. Tá, mas a hora que você começa a ver onde estão as amarras da pessoa, você começa a encontrar vários pontos que você fala, ó, isso aqui está totalmente desalinhado, então vamos resgatar, vamos se arrepender, vamos confessar, vamos voltar para o prumo, vamos começar a cumprir princípios. E aí a vida da pessoa começa a andar. Isso que você falou são os laços de alma? Exatamente isso, são os laços de alma. São os laços de alma, laços de alma provenientes de sexo ilícito. O que é o sexo ilícito? É o sexo, é a forma de se relacionar que não tem nada a ver com Deus, que não tem aprovação do Senhor. Então, esses laços de alma, eles trazem aprisionamento, trazem prisão, né? Espiritual, emocional, né? Então é muito sério isso. Depois no final eu vou falar, eu tenho um livro a respeito disso que trata, é um assunto bem interessante porque tem várias formas de gerar laços de alma e que traz um contexto muito aprisionador, né? As pessoas só ficam cativas mesmo por conta disso, com várias consequências que ela não sabe de onde que veio, né? Eu já vi pessoas mencionando que tem sonhos. Sim. Com outras pessoas que tiveram relacionamento. Exatamente isso. Isso também é um laço de alma? Sim, porque a pessoa, como eu estou te falando, infelizmente as pessoas caminham dentro de uma forma muito rasa, dentro de um
conhecimento muito raso. Então, elas acham que terminou o relacionamento, acabou ali. Só que ela esquece dos princípios, ela esquece que parte daquela pessoa que se relacionou com ela ficou nela e vice-versa. Aí entra assim, situações bem mais profundas, mas eu vou me limitar a isso, porque é um assunto, né? Porque hoje o tema não é específico para isso. E aí o que acontece? E aí ela começa num outro relacionamento. E ela não consegue entender que ela nem tem mais sentimento, já faz anos que aquele relacionamento terminou, ela já está casada com uma outra pessoa, só que ela não para de sonhar com o ex, ela não para de pensar no ex. Rafael, o negócio é tão sério que isso acontece, às vezes, até no ato sexual. Sim, ela está se relacionando com o marido e, na hora, ela lembra do ex. Isso é sério demais. É sério demais. Por quê? Porque ela está com um pedaço do outro dentro dela. Não, eu fico imaginando, por exemplo, a pessoa teve relação com várias pessoas, né? E daí, às vezes ela tá com uma pessoa que não satisfaz ela ali no momento, né? Do ato sexual em algum momento, e ela não consegue ter prazer. Eu fico pensando, como é que fica na situação, né? Porque se você já teve outros relacionamentos, a sua mente, ela é quase que impossível você não voltar e você não pensar o que você fazia. E às vezes num relacionamento, você falou uma coisa polêmica aqui, né? Num relacionamento que às vezes te satisfez melhor no passado. E você vai trazer a memória. Isso pode acontecer. Eu não sei porque como eu falei pra você, eu tive relacionamento, casei virgem com a minha esposa. Mas eu fico imaginando isso. Tá. Como que seria isso? Porque é uma coisa complicada, né? Rafael, até essa situação, né, que você mencionou, do parceiro atual não, né, do parceiro atual não satisfazer, né, ele ou ela, né, até isso tem um contexto espiritual. Até isso tem um contexto espiritual, ok? Essa questão tem uma dimensão tão profunda, justamente porque foi aquilo que eu te falei. No relacionamento sexual ilícito, tem o quê? Transferência. Transferência de espíritos malignos, ok? Então, e esses espíritos malignos, eles trabalham para quê? Para destruir, para matar, roubar e destruir. Então, às vezes, ali, o desejo da pessoa está totalmente contaminado. Então, às vezes, olha só, como eu estou te falando, às vezes o cara que já teve diversas parceiras, ele tem prazer no sexo anal. E ela é uma mulher santa, ela fala, não, eu não quero. Isso não vem de Deus, eu não quero ter essa prática. E aí, o inimigo começa a colocar na mente dele que ela não satisfaz. Aí começa várias coisas. Teve muitas situações que envolve, né? Muitas situações que envolve isso. Inclusive, é uma questão tão emocional que eu até queria depois mencionar aqui. Eu só vou completar com a questão do sexo oral, que é uma das dúvidas. Depois eu volto falando sobre essa questão, sobre esse caráter emocional e sobre essa questão de satisfação, que também tem uma outra situação que eu quero mencionar. Falando de sexo oral, que é uma das coisas que me perguntam. Mas o sexo oral é permitido ou o sexo oral é proibido pela palavra de Deus? Aqui a gente tem que fazer uma distinção. Existe uma diferença entre preliminares, né, beijos, carícias, abraços, né? Existe essa diferença entre o momento de preliminares, enquanto o casal ali se acaricia e tudo mais. Existe uma diferença quando a mulher, né, começa ali naquele momento ali vamos colocar assim, tudo que passa do ponto não dá bom. Tudo que foge do equilíbrio é algo problemático, né? Então, se passou das preliminares e a mulher tá ali, né, com a boca
ali no órgão do homem, certo? E depois de um tempo, o que vai acontecer? O homem vai ejacular. E onde ele vai ejacular? Na boca dela. Então, lembra quando eu trouxe o texto de Romanos, né, que fala de uma prática, das práticas que não são naturais? Então, aí, o que é o sêmen? Né? Dentro do sêmen existe a semente que gera vida. Então, olha só. Então, quando a gente contextualiza, é normal o homem ejacular na boca? Não. Isso não é natural. Não é natural. Então, é normal o homem, né? Enfim, o casal fazer o sexo anal? Quando você traz para o princípio que o objetivo do sexo é a procriação, você entende, e quando a gente fala, né, de coisas naturais, né, da forma que Deus criou anatomicamente, fisiologicamente, o homem e a mulher, existe um local certo para que o homem venha ejacular. Ok? Uhum. E esse lugar não deve ser dentro da boca. Por quê? Já existem pesquisas, né? Esses dias, inclusive, eu estava lendo uma matéria a respeito disso, de um câncer na garganta que os médicos investigaram e chegaram à conclusão que era por conta da constante prática do sexo oral. Ou seja, saiu do padrão, passou, né, da medida. Então, vamos falar assim para o público entender, né? Então, é isso. Né? Então, as preliminares, ok, faz parte da intimidade do casal. Mas quando passa da medida, aí é perigoso. É. E a carne, quando tem... Eu vou falar do lado de homem, né? Que eu sou homem, né? Sim. É assim... A gente tem que tomar cuidado. E às vezes, se a mulher casou com um homem que já tinha uma prática dessa daí, ou ele muda de mentalidade e se liberta, ou ele vai buscar a fuga em algum outro lugar. Exatamente. Não adianta falar assim, eu não vou fazer, e ele no momento vai respeitar tal. Só que esse desejo ali que ele sempre teve, e com você pegou, bloqueou, não quero, aquilo ali, ele vai jogar a fuga em alguma coisa. Sim, é o desejo contaminado. É um desejo contaminado. Aquilo ali é uma coisa que, para ele mudar, claro que existe libertação se ele buscar. Mas se ele não tratar, ele não mudar a mentalidade, buscar uma libertação, vai acontecer a fuga em alguma coisa. Ou ele vai buscar alguma coisa para fora, geralmente a gente vê isso acontecendo, ou o comportamento dele pode ser alterado. Completamente. Alguma coisa Completamente. Aí alguma coisa vai ter alguma fuga. Completamente. Então, o caminho é a mudança de mentalidade. Sim. De buscar na palavra de Deus ali, voltar mesmo. Você tem que voltar a amar os princípios bíblicos. Sim. Não adianta, você tem que voltar ali. E falando de princípios, Rafael, né, que eu falei que eu ia falar sobre um outro assunto que eu acho muito relevante aqui nesse assunto que nós estamos tratando hoje, quando você está falando de princípios, uma situação bem interessante também é que atualmente existe uma inversão de valores e uma inversão de papéis dentro de um casamento. E isso também traz uma situação na sexualidade, que é quando a mulher assume o papel do marido dentro de casa. O homem, ele foi projetado por Deus para ser o sacerdote, para proteger, para prover, ok? Para exercer sacerdócio, ok? E a mulher foi projetada por Deus para poder ser a parte mais frágil, mais delicada, mais feminina, ok? E toda vez que essa mulher, ela tenta, né? Ela tenta roubar, ela tenta, na verdade, se colocar no papel do homem da casa, isso pode ter também uma consequência para a questão
sexual. Por quê? Quando o homem ele não consegue exercer esse papel de sacerdócio, ele é castrado nas emoções dele. Por quê? Porque ele nasceu para isso. E essa castração, ela pode interferir na questão sexual. Por quê? Eu vou te fazer uma pergunta. Você, como homem, você se relacionaria sexualmente com outro homem? Não. Tá. Claro que não. Então, olha só. Isso acontece a nível subconsciente e a nível inconsciente, porque a parte inconsciente do nosso cérebro é aquela que age automaticamente. Por exemplo, você pensa para você piscar? Não. Não. Né? Você pisca automaticamente. Então, essa é a parte da mente responsável por esses movimentos do funcionamento do nosso corpo inconscientemente, ok? Tá. Então, quando acontece isso, essa inversão de papéis dentro do lar, acende um alerta inconsciente que aquele movimento daquela mulher é algo do homem. Acende uma lanterna no subconsciente. O subconsciente, ele é a memória, né? É onde ficam 95% dos nossos pensamentos. É nesse lugar, no subconsciente que fica aquilo que a gente esquece com o passar do tempo, os traumas, as feridas, as dores, ok? Então, aí acende um alerta. E aí, conscientemente, que é aquilo que nós fazemos, né, a nossa memória de curto prazo, aquilo que a gente faz normalmente, perde o desejo. Por quê? Mas vem aqui. Mas eu não quero me relacionar com outro homem. Então, é algo muito complexo, mas é algo que acontece. Então, aquela castração emocional, ela pode se tornar uma impotência sexual do homem, vai para médico, vai buscar solução e não encontra. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada ali, quando era muito pequena. A pessoa foi abusada e às vezes estava na inocência, nem sabia o que era aquilo e ela tem o contato com aquilo, às vezes a pessoa do mesmo sexo. Aquilo ali vai despertar algo na carne da pessoa. Sim, mas né? aí uma outra situação. Sim, tô falando, sim. Porque daí ela desperta, ela tem esse desejo, né? Por isso que isso vai, dependendo de se mantém isso, e esse desejo vai se aflorando, vai se aflorando, vai se aflorando. É uma das consequências do abuso. É uma das consequências do abuso. Mas nesse caso, especificamente, que eu estou falando, é quando o homem ele se sente castrado, diminuído, aquela mulher em casa manda e desmanda. E não tem nada a ver com a questão das conquistas da mulher trabalhar. Não estou falando nada disso. Não estou falando disso. Eu estou falando quando a mulher ela se torna o homem da casa. Ela manda, ela desmanda. Se brincar, ela até manda o marido calar a boca. Eu estou falando nesse nível. Eu estou falando realmente quando ele se sente castrado nas emoções porque ele foi criado para ser o sacerdote. Isso pode, tá? Também trazer uma consequência de impotência sexual. E ele vai no médico, ele fala, eu sou um homem normal, eu não sei o que está acontecendo. E aí, quando entra num processo de cura, de libertação, de restauração, começa a investigar, começa a entender o contexto, a gente encontra essa brecha. Que é uma raiz aí espiritual. Sim, com certeza. Mulheres, né, que têm essa postura são mulheres frequenciadas por Jezabel, né? Essa frequência jezabélica, né, que traz toda a manipulação, o controle que quer, né? Porque daí o homem não quer mais nada, né? Exatamente. Se ele só chega em casa e só ouve problema, só vê uma mulher dura afronta, demais, desonra. Isso vai se perdendo. E também ao contrário também acontece isso. Sim, a mulher também perde, né? Com certeza. Aí é que tá. Só que aí no caso da mulher, a gente fala de abuso de autoridade. Ah, sim. Também. Aí também acontece isso. O abuso de autoridade do marido, ok? Que são
situações que entram no desequilíbrio, né? Como eu estou falando, tudo que passa da medida. Então, o marido, ele é o sacerdote, mas ele tem que entender que a mulher é a parte mais frágil e ele tem que tratar ela com amor, ele tem que tratar ela com carinho, ele tem que tratar ela, né, de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Então, o abuso de autoridade também faz a mulher perder o libido, né? Homens que são grossos o tempo inteiro, o dia inteiro tá fazendo grosseria, tá xingando, tá? E aí chega à noite, né? Ele quer tentar passar um melzinho na boca dela, né? Então, eu também ouço muitas mulheres com essa dificuldade. É o outro oposto, também influencia, foi bem lembrado, também influencia na questão sexual. Mas o homem também perde, né? Exatamente. Perde também essa libido por conta de uma esposa que não sabe ali administrar o seu lar, não entende. Porque eu vejo que agora vai ser meio polêmico o que eu vou falar aqui. Mas às vezes eu sinto que muitos homens, não sei se eu vou ser voz de homem aqui agora, ai meu Deus do céu, que às vezes os homens fazem esforço para agradar a mulher, porque a mulher ela é mais frágil, tal, e às vezes não é muito correspondido. Uhum. Não é muito correspondido. Que às vezes, porque se dá muito. Porque num casamento, quando um dá mais do que o outro, começa a dar problema, né? É. Começa a ceder muito, agradar muito. Desequilibra. É o que eu tô te falando. Tudo aquilo que. Tudo que foge do desequilíbrio dá algum tipo de problema. Então. Aí o homem dá muito, só que aí a mulher às vezes não retribui outras coisas. E às vezes falta um entender o que agrada o outro também, né? E às vezes, por exemplo, a minha esposa mesmo, ela gosta muito de presente. Uhum. De presente. Sim. Eu já sou diferente. Eu gosto que me ouça. Aí você já tá entrando na questão das 5 linguagens do amor. Que é bem interessante também. Faz parte, tranquilo, lógico. Sexo, Sim, claro, as 5 linguagens de amor. A sua esposa gosta de ganhar presente, né? Você gosta... Mas ninguém quer entender isso aí. E aí tá passando um monte de problema no relacionamento, Satanás tá lá entrando. Exatamente. Não sabe como reagir e às vezes precisa entender. Outra hora dá pra gente falar sobre isso, Sim, claro. Outra hora sobre as 5 linguagens do amor. Porque é necessário isso, entender como que é a percepção do outro. Não dizendo que eles têm que concordar com o pecado da outra pessoa. Se a pessoa tiver pecado, não é isso, com certeza. Né? Mas jamais. Mas E, pastora, como que a pessoa que está passando por essa situação, já passou por... Está passando por ataques espirituais no sexo ou no casamento, ou pode estar casado ou pode não estar casado, passou por algumas dessas práticas aqui e está sofrendo espiritualmente, e aí, o que ela faz agora? Rafael, eu sempre dou um conselho para a pessoa que percebeu que está sofrendo nessa área. A primeira coisa que ela precisa fazer é fechar para balanço e ser curado e liberto, para ter a alma restaurada. Ela precisa se deixar ser curada e liberta, ok? Então, ela precisa buscar, né, uma pessoa que tem esse entendimento, que tem essa expertise, né, para poder ministrar sobre a vida dela. E aí precisa quebrantar o coração, precisa quebrar o orgulho, precisa confessar, né? E quando eu falo de quebrantar, rasgar o coração, literalmente o orgulho tem que ser deixado de lado, porque às vezes ela fala, eu tenho vergonha e tal. A vergonha, existe uma raiz de orgulho por trás da vergonha, tá? Não tem que ter vergonha. Na hora que praticou o pecado, não teve vergonha. Por que tem vergonha agora na hora de confessar? Né? Então, tem que confessar, rasgar o verbo, ok? Confessar o pecado com arrependimento no coração, porque a única coisa que traz libertação é arrependimento genuíno. Sem arrependimento não tem cura e não tem libertação e, consequentemente, não tem restauração da alma. E ali, então, né, isso é um processo, não é algo automático, não é fast food, é um processo, ok? E ali, na medida que aquela pessoa vai, né,
se deixando ser ministrada, vai sendo limpa, aí acontece o processo de santificação. Né? E aí a pessoa, ela volta, né? A pessoa se limpa, ela volta para os princípios da palavra, e aí sim, ela vai ter um relacionamento emocional e sexual pleno. Ok? É isso que precisa acontecer. E para as pessoas que... Vamos pegar agora pessoas que estão na prática. Pessoas que estão na prática da promiscuidade ou dentro de rituais dessa área aí, que é o mais grave, né? Então, em rituais que... Você sabe que tem espíritos que pedem isso, né? Sim, E às vezes a pessoa tá achando ali que é um ancestral que tá pedindo alguma coisa para ela, que é um espírito bom ali, né? E para essas pessoas que estão nessa prática aprisionadas? Olha, para essas pessoas, o meu conselho é que, se elas estiverem ouvindo isso, se elas estiverem, né, realmente tendo acesso a essa ministração, e eu oro em nome de Jesus para que isso aconteça, né? A pessoa precisa fazer o caminho de volta, precisa parar e precisa se arrepender e confessar e fazer a conversão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? E também o apóstolo Pedro fala: sede santos, porque eu sou santo, reproduzindo uma fala do Eterno, de Adonai, de Jesus, né, do Senhor. Então, assim, sede santos, porque eu sou santo. Então, assim, essa santificação se faz necessária, porque se a pessoa continua na prática do pecado, ainda que ela possa achar que está tudo normal, não está normal. Ainda que ela acha, né, na mente enganada, que Deus está aprovando, não está aprovando. Né? E para mulheres que usam do seu corpo, pastor, é importante a gente falar isso, porque existem mulheres que usam do seu corpo para seduzir homens na rua. Isso a gente vê direto. Sim. Ontem mesmo eu tava entrando no portão de casa e do lado da minha casa tem uma academia, né? Eles iam e da academia eles param a rua, assim, na rua da minha casa, assim. E aí eu fui entrar dentro da casa, mas a mulher tava com uma roupa tão assim, eu falei, tão curta, a costa toda mostrando, um negócio assim. Então eu falei, meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim, Jesus. Aí o portão era elétrico, ele subia bem devagarzinho, assim. Eu falei, sobe esse portão logo, Jesus. Pra mim entrar. Então, assim, tem coisas que não tem como. Tipo, a gente é homem, né? Aparece na nossa frente, claro, viu? A gente é o quê? É um robô? Exatamente. Então, tipo assim, tem pessoas que usam disso, e às vezes até na internet, no Instagram, coloca fotos, fotos ali totalmente peladas, nuas, inclusive, aí eu vou falar desses pastores, pastoras, ou até pessoas que se dizem missionárias, ou homens também, com roupas extremamente curtas, mostrando as esfirras dele, né? E assim, os peitos de fora, já vi isso, falando que é missionário ou missionária. Os que ainda curtem assim. Fora as pessoas que curtem, a turma segue, dá visualização para essas pessoas. Então, assim, olha só, tem essa questão também do uso das roupas, né? Que acaba fazendo o outro pecar, né? Rafael, isso é terrível, e é exatamente isso, né? Faz o outro pecar através do olhar, né? Porque Yeshua, ele fala, né? Ele falou, se o seu olho, né? Tem vários textos a respeito, né, se o teu olho te faz pecar, mas tem um outro versículo que fala, que eu acho que é até mais forte, que se o homem olhar para uma mulher com desejo, ele já está pecando, né? Por quê? Porque tudo começa na mente. E essas mulheres que... e homens também, né? Porque hoje é o que você falou, não tem só mulher, mas também tem homem que usa... enfim, né, desses
essas ferramentas, essas armas, né, que isso é totalmente maligno, eu acho assim, Rafael, essas pessoas elas se colocam como na posição de um objeto, como se fosse uma mercadoria. Isso é muito É isso que eu ruim. enxergo, né? Verdade. Isso daí é degradante. E os homens estão acordando pra isso aí, tá? Totalmente. Os homens estão Totalmente. acordando pra isso aí. isso eu tô Totalmente. entendendo. Totalmente. Então, assim, Rafael, a mulher ela tem que mostrar o corpo dela pro marido, pro esposo e vice-versa. E o homem também tem que mostrar o corpo dele para a esposa. Então, quando na verdade, assim, eu cuido muito da minha saúde. Então, eu vou, né, 3 vezes por semana na academia. E, assim, o meu personal trainer, ele é cristão. E, às vezes, a gente comenta a respeito, né, de algumas situações, né, disso. Ele é um homem de Deus, ele é um homem casado. E, às vezes, a gente, né, comenta a respeito disso. É umas roupas, Rafael, que eu vou, assim, eu não consigo descrever aqui. Tem roupas que as mulheres vão na academia que estão mostrando o corpo delas inteiro. Inteiro. Sabe? Então, assim, e agora eu como mulher, eu acho assim que é até desconfortável, né? Até desconfortável, porque como que eu me sinto confortável numa roupa de academia? Ok, você coloca uma legging, mas você coloca uma blusa que tampa, né? O quadril, uma blusa mais comprida, né? Uma blusa fechadinha, ou seja, você vai se sentir confortável para fazer o movimento. Pessoas que vão com esse tipo de roupa na academia, elas não conseguem nem fazer o movimento direito. Então, assim, para você ver como que isso está sendo frequente. Isso pessoas que usam esse tipo de roupa, elas estão totalmente sendo frequenciadas pelos espíritos malignos da sensualidade. Né? Então é terrível. É o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 8, né? Preciso ler para você ouvir aí. 1 Coríntios 8, 9. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir a você, que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Ou seja, você aqui está falando de ídolos, mas você está num lugar onde tem ali mulheres com aquela vício, se você não levar o seu irmão a um lugar com mulheres que tem aquelas roupas, ele também não vai ser... Às vezes você tem a mente forte, mas a pessoa tem a mente fraca, ele não vai ser contaminado por aquilo ali? Assim, esse irmão fraco, a quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Aí vem o versículo principal, que é o 13, que é o assunto aqui. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne para não levar o meu irmão ao pecado. Ou seja, se aquilo que eu estou usando... Esse versículo que você leu foi de Coríntios, né? Coríntios 8. Tá, então, olha só, olha como são as coisas que eu ia mencionar esse versículo, depois né, a gente começa a falar e começa a vir outras coisas para comentar. Esse versículo, inclusive, essa carta, né, aos Coríntios, o apóstolo Paulo, qual que era o contexto que estava acontecendo naquela ocasião? Ele estava exortando a igreja de Corinto, né, justamente por conta do pecado da área sexual. O pecado da sexualidade. Então, é exatamente isso. As pessoas, elas acham, né, a visão rasa, acham que o pecado é só quando houve a concretização do sexo. Não. E outra coisa, você consegue, foi o que você falou, né? Do exemplo que você citou. Um homem que vê uma mulher dessa praticamente nua, quando eles são fracos na fé, eles acabam acessando pornografia. Tem homens que acabam se masturbando por conta disso, que ficam excitados porque vê uma mulher praticamente nua, né? Está fazendo outro pecado, estou falando aqui. Assim, na verdade, eu não vou entrar nesse tema porque é tema para outro podcast, mas o mais triste, Rafael, a gente está falando de um contexto de academia. Agora, e quando esse contexto acontece dentro da igreja? As irmãzinhas, na verdade, com os vestidos fechados a vácuo.
Eu não decote. entendo, eu não consigo entender por que que as mulheres se vestem assim. E eu também não entendo o pior ainda, por que que os Os maridos homens, deixam. os maridos, tem todo esse E eles parece que gostam de ver. justamente a gente É uma volta. coisa engraçada, né? Não é engraçado. É muito triste, inclusive, por conta dessa questão da falta de cura e libertação. Né? Tem homem que faz da mulher um troféu. Tem homem que quer mostrar para todo mundo que está do lado de uma mulher gostosa. Isso é verdade. Entendeu? Então são distorções. Aí a gente volta, agora eu vou responder uma pergunta que eu acabei esquecendo, porque a gente vai falando várias coisas. Aí a gente volta na questão. Falta de cura e de libertação, né? Porque a emoção está totalmente comprometida, a alma está ferida, está doente. Isso compromete também o caráter. Compromete também o caráter. Mas aí a pessoa Né? que tá aí já perdeu todos os princípios aqui, ó, Sim, da palavra. Aqui. sim, sim. Se isso aí já a pessoa não entendeu, imagina o resto ali. É por isso que tem, O resto que tá na palavra. infelizmente, tem muitas pessoas que só estão dentro das igrejas, Rafael. Elas só estão ali dentro das igrejas, mas ali não existe nada de Deus dentro delas. Não existe nada dentro de Deus. Né? Por quê? verdade. Porque o caminhar com o Senhor é um caminhar que traz renúncia, que traz posicionamento. Isso não significa que as que vestem bem também têm Deus no coração também, não? Não, de Às jeito vezes nenhum. Se veste bem também. Tem algumas que Ninguém se conhece o coração de ninguém, Isso, né? tem algumas que se escondem atrás dessa máscara. É exatamente isso. Tem o outro lado da moeda também. Rafael, o que a gente mais precisa pedir nos dias de hoje é discernimento espiritual, É verdade. né? E aí, voltando, né, quando a gente fala de relacionamento, precisa ter oração, porque olha só, às vezes a maioria das pessoas entram num relacionamento com carência, feridas, né? E não quer saber o caráter, não quer saber os defeitos, não quer saber quem está por trás, né? Daquele sorriso, de repente, daquelas palavras doces, que às vezes são palavras falsas. Aí é quando a gente hoje encontra também a situação do narcisismo, que hoje está muito comum, né? Mulheres que se deixam ser enganadas. Você acha que o narcisismo é espiritual? Totalmente. O narcisismo é totalmente emocional e espiritual. A pessoa tá Totalmente. endemoniada? A pessoa está frequenciada por espíritos, né? De Lilith, de Leviatã, de Jezabel. É só você estudar o perfil narcisista que você vai ver que existe um padrão. É por isso que hoje é considerado um dos transtornos emocionais e psicológicos, porque existe um padrão. O narcisista, ele é uma pessoa altamente manipuladora, controladora, uma pessoa que explora, né, que chega a ter uma exploração interpessoal ali, ela sempre quer ter vantagem sobre o outro. É uma pessoa que não tem empatia, não se compadece com a dor do outro, né? É uma pessoa que... Aí tem vários níveis, né? Então, é terrível, terrível. E assim, você percebe que ali a maioria das pessoas que estão num relacionamento de narcisismo tem dependência emocional também, né? Você não consegue entender como que o outro está se sujeitando a viver aquilo, né? Só que quando a gente rebobina um pouquinho... Ele já procura alguém que ele consegue dar o bote, né? Claro, só que ele dá o bote em alguém que também precisa de cura, que também está doente emocionalmente, né? Por quê? Porque uma pessoa emocionalmente curada, uma pessoa emocionalmente saudável, no primeiro alerta, na primeira atitude ali, comportamento de narcisismo, ela fala: o quê? Tô fora, tchau. Isso não é para mim. Agora, a pessoa
que está doente emocionalmente, o que ela fala? Não, eu vou casar, ele vai mudar. Não, na verdade, ele vai se converter. O que acontece? Acontece o oposto. Porque ninguém consegue se esconder 24 horas por trás de uma máscara. Ou seja, se é uma pessoa bem resolvida, ela resolve ali na hora. Claro. Se é uma pessoa a pessoa que falta identidade, com algum trauma, alguma coisa, carente, ela vai passar anos e tempos e anos e dificilmente sair dali. Sim, não impossível, mas sim, dificilmente. Porque o que acontece? Ela vai ficar, não vou terminar, porque se eu ficar sozinha, é isso e aquilo. Meu Deus do céu. Eu tava vendo umas técnicas pra pegar os narcisistas, é muito fácil, cara. Claro que é. Tem aquela frase, né? Pra um doido, basta um doido e meio, né? Se você for um doido e meio, você pega ele na hora. Com certeza. Eu já vi umas que filma. Você filma e depois mostra pra ele. Você sabe por quê? Tem várias outras coisas. Porque todo narcisista, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é uma pessoa frágil emocionalmente. Todo narcisista ele se mostra forte, mas não é. Exatamente. É uma pessoa que é uma pessoa muito ferida. É uma pessoa muito ferida. Uma pessoa que, né, teve, né, que foi muito traumatizada. Só que escolheu, né, não buscar a libertação. Não buscar resolução para isso. Certo? E eu vou te falar, infelizmente, por aí tem muitos. Meu Deus. Isso aí já é outro assunto. Outro assunto. Dá um papão. Dá. Olha o que eu falei aqui. Papão. Não sei se essa palavra certa que eu falei. Mas, enfim. Bom, aqui tem muitos assuntos que dá pra gente ter falado. Muitos. A gente fez um pegado geral aqui, né? Sobre cada coisa. E, bom, espero que a gente tenha tentado falar um pouquinho de cada coisa aqui, entregado pra você que ficou assistindo aqui. E outra coisa, Rafael. Não deu... A gente vai falar da imersão que vamos deixar um gostinho de quero mais para esse povo. Sim. Nós temos a imersão que nós falamos no começo, né? Exatamente. A imersão em junho. Bom, fala aí pro pessoal. Vou falar. Como que vai ser essa imersão? A nossa imersão é a 3ª edição, né, da nossa imersão de cura e libertação Dalet, mudando destinos. Inicia no dia 3 de junho e vai até o dia 5. E vai até o dia 7 de junho. Então, inicia dia 3 e vai até o dia 7 de junho. Vai pegar todo o feriado prolongado de Corpus Christi, né? Então, dia 3 de junho é na quarta-feira. A primeira ministração começa à noite. Depois, nos dias subsequentes, né? Quinta, sexta e sábado, ministração de manhã, tarde e noite. E no domingo, de manhã, a gente faz o encerramento, o pessoal almoça e fica liberado para ir embora. Então, Rafael, uma coisa interessante na imersão que muitas pessoas buscam é que lá nós fazemos atendimento individual. Então, as pessoas vão ser ministradas na palavra de Deus e vão ser mapeadas. Então, todo mundo vai ter direito ali a um atendimento individual com mapeamento, onde ela vai poder falar, de repente, de alguma situação que ela não teve coragem de falar com o pastor, com o líder, porque ali ela vai estar num ambiente neutro, né? Então, é maravilhoso, existe, assim, muita transformação de vidas, nós temos muitos testemunhos, inclusive testemunhos públicos, de pessoas que ficaram tão impactadas, que gravaram seus testemunhos. Se o pessoal tiver interesse em estar indo, é só nos chamar no direct do Instagram, que você já falou, mas eu vou falar de novo, né? O nosso Instagram, o meu Instagram é Luciana_Gianni, com I no final, né? Então, é só mandar uma mensagem no Instagram, lembrando que nós não deixamos ninguém sem resposta. Então, se mandar no Instagram, vai ter resposta, ou pode também mandar no nosso WhatsApp comercial, né? Você fala o número aí que eu já te passei. 16, o DDD é 16 99272 1997. Isso, esse é o nosso WhatsApp comercial, também pode pedir maiores informações. Vai ser na cidade de Capela do Alto, que é aqui pertinho, né? Capela do Alto é ao lado de Sorocaba. É num sítio muito gostoso, que eles alugam especialmente para esse tipo de evento. E assim, algo extraordinário vai acontecer. E esses dias, as pessoas podem ficar vários dias lá? Como é que é? Não, ela entra na quarta, e vai embora só no domingo. É uma imersão. É uma imersão.
Ela é uma imersão justamente por quê? Porque é um tempo que ela se retira. Gente, olha que oportunidade, você que está ouvindo aí, de você separar um tempo para você passar por um processo de libertação, né? Eu vejo pessoas que mandam mensagem para mim, eu preciso de libertação aqui, eu preciso de libertação ali, e muitas vezes você não consegue entrar em contato com os nossos convidados, às vezes por conta da agenda, né? Que existe, mas aqui você tem uma oportunidade de você transformar a sua vida espiritual. Aqui, E é exatamente isso, Rafael. de você transformar a sua vida espiritual em um trabalho aqui que vai ser feito com excelência, Sim, né? sim. Né, pastora? E nós estaremos lá. Em nome de Jesus, eu tô contando com a sua presença e assim, lá vai ter muita novidade. Eu vou também fazer como fala? Sobre os livros, eu vou fazer até sumiu a palavra. O lançamento do meu 7º livro, eu vou fazer o lançamento lá. 7º livro. Então, os 5 primeiros livros, né, já está saindo a 2ª edição, revista e atualizada, né? Então, eu estou acrescentando, então está ficando, na verdade, os 5 primeiros, eles já estão saindo do forno mais ricos. Você não trouxe nenhum aí? Não, porque na verdade eu estou sem exemplar. Então agora vai sair. Mas tem no seu Instagram lá. Tem no Instagram, né? Então são 5 livros. O primeiro é Sua Alma Precisa de Cura. O segundo é Desvendando a Nova Era. O terceiro é Destrave Sua Vida Financeira e Prospere. O quarto é sobre o resgate da primogenitura. O quinto é Mulheres Saradas, Famílias Curadas. O sexto, que era só um livro digital, que agora eu também estou imprimindo, que é sobre os laços de alma, né? Rompendo com os laços de alma que te prendem. E o 7º, né, uma surpresa, que é algo assim, que vai ser muita bênção, que eu vou fazer o lançamento lá na nossa imersão. Então, e aí a pessoa pode adquirir os 7 livros lá, mas quem quiser adquirir também online, a gente também manda para todo lugar do Brasil e fora do Brasil. Amém. Pastora, muito obrigado. Eu que te agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Você é sempre bem-vinda aqui. Você tem que Obrigada. aparecer mais vezes. Sempre. Com mais frequência. Muito Amém. obrigado, viu? Cadê minha caixa? Por nada. Tá. E agora nós vamos para nossa caixinha, pastora. Vamos ver. Não pode faltar no começo. Deus está falando com muitas pessoas no final do podcast. Olha aqui, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo, gente, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou, porque tem muitas pessoas que usam esse versículo fora de contexto para criar um pretexto para não ser curado e liberto. Então, assim, aqui, né, se você lê todo o contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre salvação. Ele não está falando sobre vida abundante. E tem uma outra situação aqui que fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, dentro de Cristo, aliançado com Cristo. E é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? Estar em Cristo é como se você estivesse fazendo parte, é você sendo um com Ele. Uhum. Uma pessoa que está em pecado, ela está em Cristo? Não. A palavra de Deus fala que a única coisa que separa, né, nós do Senhor são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Ele pode perdoar, né? Se você confessar. Sim. Claro, ele perdoa, né? Só que a pessoa que está na prática do pecado está separada de Deus. É verdade. Né? Então é muito, né? Foi bem profético esse Amém. versículo Pastor, aí. muito obrigado. Por nada, pela que tua Deus te presença. abençoe. Queria pedir para você fazer essa oração por nós. Vamos Por orar. quem tá em casa aí, amém? Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, na autoridade, no poder que é no teu nome, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus,
Que o Espírito Santo da verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha completar minha fala, porque tudo que foi falado aqui estava debaixo do governo do Espírito Santo. E eu te peço, Pai, que as pessoas, porque eu sei que o Senhor vai soprar esse tema para milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, que aquelas pessoas que estão na prática desse pecado, que elas venham decidir, a partir dessa palavra, Pai, sair, Pai, dessas práticas pecaminosas. E aquelas que estavam no engano, Pai, eu te peço no nome de Jesus também, que elas venham decidir, deixar o pecado, confessar, se arrepender, renunciar e ter a sua alma restaurada, Pai, para que o Senhor possa verdadeiramente trazer abundância sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Pastora, obrigado mais uma Por vez. nada. Tá bom? Que Deus te Pessoal, abençoe. todas as informações desse episódio estão na descrição do vídeo, tá bom? Tem vários recados que eu preciso dar. QR Code sempre aqui na tela aparecendo, do nosso canal do WhatsApp, do nosso site, da Rede Crescer, onde você acessa lá o nosso grupo diário de leitura bíblica em grupo, tá bom? E se você quiser contar o seu testemunho, também aparece o link aqui do lado com o nosso telefone, onde você envia lá o seu testemunho, tá? Para você vir participar aqui do Crente Podcast. E também quero pedir para vocês conhecerem os outros canais nossos. Nós temos aqui o Crente Podcast, o Crente a Bíblia, e agora o programa Nova Mulher está em outro canal separado. Então tem muita coisa aí para você se encher da palavra de Deus aí, se encher do conhecimento, se encher da presença de Deus com os testemunhos, né? Que tem tocado muito o coração de muita gente, tem transformado vidas. Então, para você conhecer os nossos outros canais, é só você clicar na bolinha aqui embaixo, bem aqui embaixo do vídeo, onde tem os nossos perfis lá, e você se inscreve em todos, tá bom? Muito obrigado, e eu espero você até o próximo episódio. E você também conheça o outro podcast que a gente fez aqui com Sim, a da Nova pastora Era. Luciana, que nós falamos sobre Nova Era, tá bom? Foi libertador. Muito obrigado, até o próximo episódio.